Olá, eu sou Leandro Conte do canal Sistema X de Xadrez Escolar. Esta é a aula bônus do capítulo 2 do nosso curso de táticas, de temas táticos. Um curso que nós desenvolvemos baseados no livro Matrizes Táticas de Rubens Philgood. O curso acontece da seguinte maneira: todas as quintas-feiras, às 20 horas, nós temos uma live e depois eu publico uma aula bônus complementando o conteúdo que foi visto na live. Para quem ainda não participa do curso, basta você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo e assistir a live. Depois vem a aula bônus. E outra coisa, coloca suas perguntas, as suas dúvidas nos comentários do vídeo, porque todas as perguntas são lidas e são respondidas. E é claro, não se esqueça de compartilhar essa aula com os seus amigos. Então, vamos lá para a aula. Vamos lá então, estamos aqui com a posição nova, né? Só para lembrar, lá no início, na aula, a gente fez a definição da cravada, né? A cravada é quando a gente ameaça uma peça e essa peça, se ela se mover, a gente captura a peça que está atrás. Essa é uma cravada relativa, porque o cavalo pode se mover se as pretas quiserem, porém não é conveniente para as pretas porque a dama será capturada. Aqui a gente tem um exemplo de cravada absoluta. O bispo cravou o cavalo não pode se mover porque atrás, na mesma diagonal do bispo, está o rei. Então é uma cravada absoluta. Então nós temos dois tipos de cravadas, as relativas e as cravadas absolutas. Então a gente tem que aprender como tirar proveito disso. Vimos esse primeiro exemplo em que a gente joga o bispo aqui em D5, cravando a dama. Então aqui, se as pretas capturarem o bispo, vão perder a dama, porque o bispo é protegido pela dama branca, né? E aqui as brancas estão aproveitando do alinhamento da dama com o rei para fazer a cravada. Esse é um problema de alinhamento que a gente conversou sobre os dumps, né? Os defeitos da posição, táticos da posição. Aqui o defeito da posição das pretas é porque as pretas deixaram o rei e a dama na mesma linha, né? Ficaram sujeitas a um ataque, a um tema tático, neste caso a cravada. Nós analisamos a possibilidade de uma cravada aqui, as pretas retribuírem a cravada com uma nova cravada, né? É um lance interessante, foi sugerido por um aluno durante a live e é muito interessante porque agora o bispo não pode capturar a dama porque ele está cravado, né? Como a gente colocou na live, uma contra-cravada, né? Mas não funciona nesse caso porque as brancas têm um lance, né? Dama G4 que dá cheque e ataca novamente a dama preta. E agora sim as brancas vão ganhar material, porque a dama preta não pode sair para capturar a dama branca porque está cravada, explorando o tema da cravada. Então, neste caso, as pretas vão ter que sair do cheque e a dama preta é capturada. Tá joia? Nós vimos esse exemplo em aula, só para lembrar o que é a cravada. Hoje nós vamos fazer, nessa aula, nós vamos fazer outros exemplos que nós não fizemos na live. Então, esta posição nós não vimos na live e nós vamos estudá-la e lembrar do tema da cravada. Primeiro, as pretas jogam e a gente tem que entender os problemas táticos na posição das brancas. Então, a branca tem um problema de mobilidade do rei. O rei tem poucas casas para se mover, né? Parece que tem bastante casas, mas a gente sabe que a torre já está chegando, atacando o rei. Então, o rei tem uma certa restrição de mobilidade. Tá? Não tem problemas de... aqui tem um problema também de defesa, né? Não tem peças defendendo o rei. As pretas podem aproveitar que as brancas estão sem peças aqui próximas ao rei. As peças brancas estão longe do rei. Então, tem um problema de defesa, um problema de mobilidade. E nós vamos ver um problema de alinhamento. Por isso, a cravada vai surgir. Qual que é o problema de alinhamento? Nós temos o bispo ameaçando o peão de G2. Então, toda vez que o rei voltar para H1, ele vai ficar cravado pelo bispo. E é esse o tema que surge. Então aqui jogam as pretas e usando a cravada. Aqui as pretas estão com um problema, né? A torre está ameaçada pela dama. E se fizer um movimento qualquer, que não seja cheque, que não seja ameaça ao rei, as brancas já estão ameaçando jogar aqui a torre em C8 dando mate, né? Dando cheque, o bispo toma e a dama dá mate. Então aqui o lance da posição é torre em H6 cheque, porque aqui esse cheque obriga o rei a vir para
G1. E quando o rei vem em G1, agora as pretas vão obrigar o rei a ir para aquela casa onde ele vai ficar cravado. Então, aqui, torre H1 cheque, rei captura a torre, uma única saída. E agora as pretas aproveitam o tema da cravada, dando cheque, né? O peão não pode capturar a dama. E quando o rei sair, a dama captura o peão e é mate. Então aqui tem uma sequência de mate das pretas, observando a cravada. Como que a gente percebe a cravada? Então, o rei tem que estar em H1 para o peão ficar cravado e a dama poder entrar em H3, dando cheque e, consequentemente, dando mate. Então, um exercício muito bonito, muito difícil de perceber todos esses lances, mas aqui uma ideia já é aqui. As pretas têm que sair dando cheque, porque senão a torre entra dando cheque, capturando a dama. Se tirar a dama para qualquer lugar, perde a chance desse lance vitorioso, né? Então vamos para o próximo exercício. O exercício é o exercício 35 do livro, tá? E aqui é a vez das pretas também. Deixa eu virar o tabuleiro aqui para vocês. Aqui é a vez das pretas. Bem, nessa nova posição, a gente tem aqui o rei branco com pouquíssima mobilidade, nenhuma mobilidade, né? Vamos procurar um problema agora de alinhamento para a gente pensar na cravada. Aqui a gente tem alguns problemas de alinhamento. A dama e o peão estão alinhados. Então, a dama preta e a dama branca estão uma de frente para a outra. Então, eu sei que o peão branco não pode sair capturando algo nas diagonais, porque senão a dama preta captura a dama branca. Então, a gente já pensa num lance, por exemplo, de bispo em G4. Por que bispo G4? Porque se bispo vai para G4, o peão não pode capturar o bispo, porque senão a dama vai ser capturada, né? Então, o que as brancas poderiam jogar? A torre capturando o bispo. Então, se a torre capturar o bispo, a torre sai dessa posição. A gente tem a possibilidade agora de dar cheque aqui embaixo, né? Aí a torre vai voltar. Vamos pensar, se a torre captura o bispo, a gente tem cheque. Aí a torre vai voltar. E agora? Será que tem mate nessa posição? Se a torre capturar o bispo, a gente tem o quê? Dama F1 cheque, né? Aí a torre é obrigada a voltar. A torre voltou, né? Aí agora a gente tem outra possibilidade, que é o cavalo em G3 dando cheque. Porque agora a torre está cravada. A torre não pode capturar o cavalo. Se a torre não pode capturar o cavalo, a única forma de sair do cheque é peão capturando o cavalo. Aí as pretas entram dando mate. Então vamos lá. Vamos usar o tema da cravada. Vou começar de novo. Deixa eu tirar minhas setinhas aqui. Se o bispo joga em G4, a torre captura, né? Quando dá cheque, volta. Quando dá cheque, a única possibilidade é capturar e leva mate. E se, quando jogar o bispo em G4, as brancas não capturarem o bispo com a torre, né? Pode não capturar, pode capturar o peão. Aí vai perder a dama, e aí a vantagem das pretas é muito grande, mesmo que capturando aqui, ó, ficou dama e torre, né, contra duas torres e bispo, né? Já está uma vantagem interessante para as pretas aqui, com o peão passado, o peão vai avançar. Tá joia? Então esse foi o nosso segundo exemplo, o exercício 35 do livro. Agora o exercício 40 do livro é um exercício em que jogam as brancas, está na posição correta, e aí nós temos que pensar no tema da cravada. O rei está com pouca mobilidade, porque próximo ao rei aqui o peão está ameaçando, e o rei está fazendo um papel de defender duas peças ao mesmo tempo, está defendendo a torre e defendendo o bispo. Então, as pretas estão com problemas táticos. Se estão com problemas táticos, vamos calcular para ver se há possibilidade de ganho material. Então, a primeira ideia que a gente tem é torre captura bispo, porque aí vai ser obrigado a torre capturar a nossa torre, e aí a torre ficou cravada, né? A torre ficou cravada, a torre não pode sair, e se o rei sair para longe, a torre é capturada. Então, torre captura o bispo, torre captura a torre e está cravada. Surgiu o tema da cravada. Agora, a gente joga torre A1 para dar um mate aqui embaixo, porque para dar um mate não, para dar o cheque aqui embaixo, para o rei fugir e a gente capturar a torre. Então, esse é o lance. Por exemplo, se as pretas jogarem torre em D2 ameaçando o peão, cheque. Quando o rei sair, né, porque ele não pode sair
aqui para E7, ele tem que sair para, sei lá, aqui para F7, é a única casa que ele tem, né? Aí o bispo captura a torre e agora as brancas têm uma vantagem de uma peça, né? Uma vantagem decisiva, tá joia? Então, mais uma vez, a gente provocou a cravada do adversário para explorar a cravada, ameaçando o cheque lá embaixo, tá bom? Então é isso aí, lembre-se que a cravada ela existe para a gente poder imobilizar a peça do adversário e tirar alguma vantagem material dessa imobilidade desta peça, tá bom? Muito obrigado por assistir o vídeo, até a próxima aula. Não se esqueçam da nossa live na próxima quinta-feira às 20 horas no nosso canal. Então, até mais, tchau, tchau! E para você que está chegando agora, não se esqueça de assistir a primeira aula, a live do primeiro capítulo, clicando aqui no card, tá joia? Então, boa aula para você e até a próxima aula.